Olá, paz e graça a todos. Eu sou Fernando Pereira Batista, de volta ao canal Yahushua Reina para Sempre, com a série de vídeos Diabo Homem e um ser espiritual que existiu de Adão até o juízo de Deus no ano 70, desde o princípio até o final da raça hebreia. Sejam todos bem-vindos a este canal. Obrigado a cada irmão, um beijo nos seus corações, obrigado pelas visualizações, obrigado por estar assistindo o canal Yahushua Reina para Sempre, um canal que passa o conhecimento das Escrituras, que passa a história da humanidade, que narra a história que aconteceu. E eu quero convidar os irmãos já para participar da série que vamos fazer aqui também, que vamos estudar, falando sobre a humanidade de Adão até Noé. Lendo os livros apócrifos, passando esse conhecimento, vamos aprender o que passou com aquelas gerações, quantos anos aquelas gerações esteve ali, que viveram ali, como que era a cultura, o que eles faziam, qual era os seus trabalhos, qual que era a sua descendência. Eu convido os irmãos para participar. Esta aqui é a 22ª parte, Diabo Homem e Satanás, um ser espiritual que existiu, que foi eliminado, destruído. Vamos terminar lendo, ainda não é a última parte, porque nós estamos aprendendo, tem muitas coisas ainda. Nós já falamos sobre os quatro animais ali de Daniel 7, falamos de Daniel capítulo 8, a visão do bode e do carneiro. O carneiro simbolizou, na visão e sonhos de Daniel, simbolizou o carneiro a Pérsia, que nós vamos falar agora, que foi o Império Persa. E o bode simbolizou a Grécia, que também vamos falar. Isso é muito importante. Falamos um pouquinho sobre o cabeça de ouro, que na simbologia dos animais foi o leão. E na estátua é a cabeça, é o cérebro. Por isso que eu vou falar um pouquinho e vamos entendendo aqui de pouquinho, nós vamos compreendendo estes ensinamentos. Depois que eu terminar os Filhos de Deus, essa série, os Filhos de Deus espirituais e os Filhos de Deus carnais, do livro de Gênesis até Noé, o dilúvio, eu vou estar falando de Sem, Cã e Jafé. Vamos começar outra série falando das etnias, para onde eles foram, o que eles representam para nós hoje no século que estamos vivendo, no calendário de Padre Gregório de 2022 anos. Vamos estar falando aonde eles estão hoje, qual é a genética, o que eles apresentam nas partes físicas, a aparência, aonde esses povos se espalharam. Vamos falar de nós brasileiros, vamos falar da América do Sul, vamos falar da América Central, da Europa, do pessoal germânico, da Alemanha, da Inglaterra, da França, e muitas coisas boas vindo por aqui pelo canal Yahushua Reina para Sempre, passando conhecimento. Vamos falar dos índios, vamos falar dos negros, vamos falar dos alemães. É muito importante nós estar aqui aprendendo aqui no canal Yahushua Reina para Sempre. Você é um convidado especial, você e sua família, para assistir o canal Yahushua Reina para Sempre. Já direto à pista, eu peço licença para entrar no seu lar, para poder transmitir esse conhecimento, porque esse conhecimento é de graça, é um conhecimento que o Pai nos dá, que nós buscamos, estudamos com cuidado, com cautela, sem achismo, sem filosofias, porque as filosofias as mesmas infiltraram dentro das religiões. E nós aqui estamos com o livro chamado Conjunto de Livro pela Sociedade Bíblica Brasileira. Estamos também com os livros apócrifos que nós lemos, buscamos nos PDF e vamos passando esse conhecimento. É interessante falar isso para os irmãos, porque nós temos que saber um pouco da história. Porque se nós não sabemos da história, o que aconteceu com nossos antepassados, nossos ancestrais, falando assim,
de onde nós viemos, né? Qual é a nossa origem. Nós vamos ficar nesse negócio como é que fala? Nós temos que ter a fé e a razão, em outras palavras. Nós temos que ter fé e temos que ter razão, meus irmãos, para nós entender a história, a nossa história, a história humana. Porque a história humana ela é fantástica quando nós olhamos para a Mesopotâmia, quando nós olhamos ali para os impérios, para as civilizações antes do dilúvio. Por isso nós vamos entrar depois do dilúvio, para onde esses povos, depois da Torre de Babel, que eles se espalharam, e eles foram para cada continente desse mundão. Essa palavra mundo, esse mundo cósmico é um mundo total, todos os continentes, mas eles foram para os Aion, que eram territórios que estava dentro dos continentes, era um pedaço de terra, e ali começaram a procriar, crescer, ter descendências de filhos e filhos, e aí vai continuar para sempre assim, de eternidade a eternidade. Agora, já depois da destruição, da vinda de Jesus de Nazaré, agora com a natureza de Deus perfeita, com a criação restaurada de volta. Quero falar aos irmãos também, antes de nós entrar aqui, que tem muitos irmãos que ficam perguntando: eu não acredito no preterismo completo, porque nós estamos passando um momento difícil. Eu acredito que Jesus voltou para a destruição de Jerusalém, mas não foi a vida de glória dele ainda. Ele não voltou em glória ainda, porque nós estamos passando aqui por coronavírus, nós estamos passando por dificuldade, nós estamos passando por lutas, enfermidade, desemprego, fome. Então os irmãos ficam com essa fé de uma volta de Jesus para vir resolver os problemas que são físicos. Olha, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que eu respeito as suas opiniões, eu respeito a sua fé, respeito o seu credo religioso, o que você pensa. Nós aqui no canal Yahusha não usamos do radicalismo, não usamos da obrigação, categoricamente falando, mas nós ensinamos aquilo que a Bíblia diz, que está interpretado na Bíblia. Por que a gente respeita a fé? Porque quando os irmãos dizem que as profecias não estão cumpridas, que Jesus ainda vai voltar, que o juízo ainda vai acontecer, que os mortos irão ressuscitar, e lança isso, joga isso, transmite isso para nossas vidas temporais, vidas físicas, na carne, aqui nos nossos corações, nesse mundo terreno que vivemos. Nós temos que entender uma coisa, meus irmãos, que Deus falou àquela mulher de Samaria, lá no poço. Ele disse que Deus era Espírito. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não é físico, meus irmãos. Quando nós olhamos as enfermidades, nós olhamos as dificuldades, as lutas, as doenças, as mortes biológicas, nós temos que entender que isto é físico, está em nossas carnes. Então, quando nós pensamos que Deus vai vir restaurar esse mundo biológico, físico, eu falo, a vida biológica nossa, quando nós falamos e pensamos que... Por quê? Eu falo isso porque nós que saímos de lá do sistema chamado religioso, da igreja neopentecostal, lá do ensinamento de João Calvino, de Martinho Lutero, ou Lútero, como os irmãos querem chamar, os ensinamentos das igrejas e instituições, começou na Idade Média, católica e por diante. Nós aprendemos assim a cultura do nosso país, a cultura do Brasil. Então, quando nós aprendemos isso, aquilo fica estagnado, fica cauterizado onde? Nas nossas mentes físicas, que aqueles ensinamentos dos líderes, dos padres, daqueles que são donos de instituições, né? E aí fica naquela esperança que não é uma esperança verdadeira, é uma esperança falsa, é uma falsa esperança. Por que eu falo isso, meus irmãos? Com todo respeito,
É você esperar um algo que vai acontecer, é você estar guardando um algo que realmente é irreal. Não é real, é irreal. O que é irreal, Fernando? É você, é nós, é eu, como eu esperava, eu era assim também, esperar uma volta física de Jesus nas nuvens do céu, com aquele corpo da ressurreição. Aí eles vão lá no livro de Atos, ler literalmente, capítulo 1 em diante, lá no versículo 13 e 14, que ele falou aos galileus, apresentou os anjos, né? E disse, olha, que vocês estão olhando para cima, homens galileus, varões, olha, esse mesmo Jesus, os anjos estão dizendo, esse mesmo Jesus que está sendo levado nas nuvens, ele vai voltar da mesma forma que foi. Eu ensinava isso. Mas Deus me deu entendimento para entender que os anjos falam com os galileus. A Bíblia está se referindo aos galileus. A Bíblia não está se referindo ao século II, ao século III, ao século V. Está se referindo aos galileus, a eles que estavam naquela geração. Não nessa geração nossa, nem na geração que passou, meus irmãos. E eles, os galileus, aqueles homens judeus que estavam ali, eles entenderam que quando os anjos dizem, ele voltará da mesma forma que ele está indo nas nuvens, aqueles homens, eles tinham a leitura, eles tinham a língua hebraica, o aramaico, eles entendiam, eles falavam por parábola, eles falavam por figura de linguagem, eles entendiam que os anjos estavam falando de uma forma espiritual que Jesus, Yahushua, ele voltaria sim para eles, para os galileus. Voltaria não para o mundo cósmico, não para todos os continentes que existem aqui hoje. Não era isso que o anjo falou aqueles homens, meus irmãos. E isso eles ensinam, insistem em ensinar que a volta de Jesus vai acontecer e, mais pior, que ele vai voltar fisicamente na nuvem do céu e vai trazer o juízo, que o juízo de Deus vai vir ainda, que os mortos vai ressuscitar, como eu respeito os irmãos preteristas, parciais, que Jesus vai voltar ainda, porque ainda falta a ressurreição dos mortos e dos vivos, porque ainda já se cumpriu 50% de todas as profecias, mas falta 50% para se cumprir ainda. E aí vem presidente, nós estamos na República, nós estamos estudando aqui, falando sobre os já falamos sobre os 4 animais, vamos falar agora um pouco da estátua de Daniel, do sonho de Daniel que foi revelado ao rei Nabucodonosor, e já falamos de vários e vários assuntos aqui no canal sobre a volta, o que significa a volta de Jesus nas nuvens do céu, né? Então, eles falavam, os profetas falavam por oráculos. O que é oráculos, Fernando? Oráculos é figuras de linguagem. É uma figura, é uma simbologia. Você pode ver quando nós começamos a ler os profetas, é o oráculo sobre a cidade de Babilônia, o oráculo sobre a cidade da Síria, o oráculo do profeta. Era assim, meus irmãos. Então, quando os anjos dizem, ele vai voltar, eles entenderam, os galileus, que estavam falando com eles, e eles iam ver ele voltar. Mas como? Fisicamente, daquela forma que eles dizem, olha, da mesma forma que ele está indo, porque nuvem, eles veem Jesus, a nuvem cobrindo, eles sabiam que as nuvens representavam juízo. Nuvens, quando eles viam a nuvem, quando chovia lá no Antigo Pacto, o céu fechava. Tem uma passagem que Jesus fala com os fariseus, que eles estudam, eles querem ser adivinhadores. Ele fala, quando vocês veem o sol, quando vocês veem a nuvem escura, vocês falam que vai chover, vocês não sabem de nada, vocês são hipócritas. Então, quando chovia no Antigo Pacto, aonde eles tiraram isso, Fernando? Esse oráculo? Tiraram lá de Noé. Eles tiraram de lá, eles sabiam a história, eles estavam com os livros, estavam com os 5 primeiros livros da lei. Eles liam o pergaminho que Noé dizia vai chover. Então, o dilúvio
era a representação de juízo. A nuvem, quando apareceu no céu do mundo antediluviano, começou a formar o que? Chuva. E veio a chuva, Deus mandou chuva e as águas, eles foram julgados através das águas. Então o juízo choveu, nuvem fechou o céu. Eles entendiam essa linguagem, meus irmãos. O próprio Jesus de Nazaré. Então os anjos dizem, olha, da mesma forma que ele está indo, ele vai voltar. De uma forma de juízo. Não é que eles entenderam que ele ia voltar com aquele corpo lá, que ele está subindo. Não, ele está dizendo, olha, agora ele vai voltar não para perdoar vocês. Ele vai voltar agora para julgar. E eles entenderam. Quem não entendeu foi a religião. Quem não entendeu foi os líderes religiosos. Quem não entendeu foi a igreja da Idade Média, a igreja católica. Quem não entendeu isso foi Martinho Lutero, João Calvino. Esses homens que fundaram igreja e instituições. Eu respeito, meus irmãos. Se você espera a volta de Jesus ainda, mas eu quero dizer para você que a notícia que eu tenho para você, com amor, com carinho, é Jesus e Yahushua de Nazaré. Ele não vai voltar mais, porque ele já voltou. E para terminar essa introdução, essa palhinha abençoada, espiritual, que eu estou aqui, antes de entrar aqui e falar sobre os 4 homens que participaram ali, foi simbolizado em animais, na estátua, um pouco dos seus reinados, eu quero estar falando aqui, meus irmãos, que eu tenho uma segunda notícia, que essa daí é ilógica vocês esperar que Jesus de Nazaré volte e transforme essa terra física, tira a pobreza da humanidade, porque o que eles ensinam é isso, é que Jesus vem, resolva os problemas dessa república, de cada país, resolva o problema da República Federativa, a corte, o STF aqui do Brasil, Deus resolva esse problema lá. Deus resolve o problema do executivo, do legislativo, que fazem lei. Querem que ele volte para resolver o problema da terra chamada Israel. O problema quer que resolva o problema das doenças físicas. Olha, meus irmãos. Doenças físicas. Quer que resolva o problema da pandemia do coronavírus, da gripe, do câncer, da AIDS. Mas eu quero dizer que a Bíblia, a linguagem de Deus é outra. A língua, usando figura de linguagem, a palavra, o verbo de Deus é através do Espírito. É Espírito, meus irmãos. Ele fala com o Espírito. Ele já restaurou aquilo que estava complicado, aquilo que estava morto, aquilo que estava condenado. Ele já retirou a alma que estava condenada, a alma velha. Ele tirou, ele eliminou a alma de Adão. As almas que nasciam de Adão era velha, tinha que ser eliminada, estava na escravidão. Ele espiritualmente trouxe a criação através do próprio espírito dele. Ele restaurou a sua criação, não física, ele restaurou a criação espiritual. Era assim que os judeus estavam lá. Os hebreus, as 2 tribos, Benjamim e Judá, estavam esperando Jesus resolver o problema deles com a Roma, deles com Augusto, com César, que nasceu no ano 27, porque eles estavam unidos, estavam debaixo das leis romanas, e eles esperavam que Jesus de Nazaré e Yahushua resolvesse, tirasse eles, mostrasse que ele era Deus, eles queriam que Jesus falasse: Pai, manda fogo sobre esse império, acaba com esse império, mata todo mundo. Mas Jesus disse aos discípulos: o Espírito que eu vim é outro, não é esse. Ele veio libertar os cativos da prisão, ele veio libertar os presos oprimidos, ele veio dar uma nova vida, ele veio fazer o homem nascer da água, do Espírito, ele veio trazer a nova alma, a nova vida em Deus. Ele reconciliou nós com Deus, o nosso espírito com Deus. Então, meu irmão, eu respeito a sua opinião.
Mas Jesus de Nazaré, Deus, hoje o próprio Deus, Ele não vai mandar mais o seu Filho para resolver os nossos problemas físicos, porque Ele já mandou para resolver os problemas espirituais daquele povo chamado hebreu. Perdoou eles dos seus pecados, derramou sangue sobre eles, salvou eles da grande tribulação, do juízo, purificou, queimou a palha no fogo, trouxe um novo espírito, separou a alma do espírito. Hoje somos um com Deus, por isso espírito, somos o espírito com Deus hoje, por isso Ele é o Pai dos espíritos. Agora as nossas carnes, elas vão sofrer a condenação da própria carne até a hora da nossa morte biológica, porque Deus não veio tirar a morte biológica. Ele não mandou seu Filho tirar a morte biológica do mundo. Ele não mandou seu Filho resolver o problema do câncer, da AIDS. Ele fez os milagres no tempo dele, quando ele esteve aqui? Sim. Ele faz milagre, tem poder, soberania para fazer? Tem. Mas o negócio de Deus é com o Espírito, meu irmão. Deus, Ele se relaciona, Ele tem intimidade com o Espírito dele, que Ele criou. Por isso que Ele é Pai dos nossos espíritos. Por isso somos um com Ele. Então, se você ficar esperando, passa ano, entra ano, porque se Jesus vai voltar em glória, porque eles dizem, como que Jesus já voltou? Se todo mundo está sofrendo, olha a doença. Meus irmãos, desde o segundo século tem terremoto. Aliás, desde o primeiro século, Jesus disse que haveria terremotos em vários lugares, haveria guerras. Olha o que Jesus falou, preste atenção. Ele disse aos discípulos dele, os 12, disse a eles, vocês vão ter aflição nesse mundo, mas vós vencereis. Olha o que Jesus disse, meus irmãos. Ele disse, vai vir princípios de dores. Mateus 24, haverá princípio de dores, haverá terremotos em vários lugares, haverá fome e doença, peste em várias epidemias. Já existia no primeiro século. E ele não tirou, ele não veio tirar essas coisas físicas, resolver isso físico. Ele veio trazer uma nova alma a todos os seres humanos que nasceu depois do juízo de Deus. Por isso essa série Diabo, Homem e um Ser Espiritual que existiu, para nós entender a eliminação, o fim desse ser espiritual e a carne humana, diabolos, diabo que é a carne que é acusador, a natureza do ser espiritual ficou nas nossas carnes. Por isso, nós somos, hoje pode ser chamado diabo. Nós temos a natureza do ser espiritual que existiu, que foi eliminado. Por isso a maldade, mas não a maldade como era no antigo pacto, não. Onde tinha aquele ímpio que matava por matar, que não acreditava em nada, era terrível, era cruel. Hoje não, faz maldade, colhe e planta e colhe na carne, a lei da semeadura. Então eu estou falando essa introdução porque não é um desabafo, é porque eu estou orientando você, meu irmão evangélico, que está sendo ensinado pelos líderes, pelos exegeses, pelos teólogos atuais, pela teologia moderna, chamada teologia, aquela do anel, coloca o anel no dedo, aqueles estudos aqui nas plataformas digitais, em canais maiores, em igrejas catedrais, tal, aqueles cursos com um monte de livro pago. Quando a gente vai aqui na Conde de Sarzedas, onde vende utensílios evangélicos, livros, muitos filósofos, muitos teólogos, conhecidos na mídia, nas rádios paulistas, nas rádios paulistanas, AM, FM, que ensinam essa falsa doutrina do dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma palavra difícil, que Jesus vai voltar ainda para arrebatar a igreja, chamado meio tribulacionista, pós-tribulacionista e pós-tribulacionista. Pós-tribulacionista, meio tribulacionista,
Meio tribulacionista é um monte de coisa, meus irmãos. Pós-tribulacionista, que Jesus vai vir buscar a igreja primeiro. Meio tribulacionista é que ele vai vir buscar no meio da igreja. A igreja, que eles dizem que é a igreja. Eu não sei porque a igreja já existiu. A igreja já existiu no primeiro século, ela já foi levada. Ela já está com Deus. Enquanto nós aqui na carne ainda estamos participando de carne e sangue para também ser, para estar com eles. Nós somos a igreja espiritual. Na terra falando. Mas aquela igreja lá da Bíblia, ela já foi levada. Já sofreram, já passaram, os corpos foram mortos. Nós já falamos aqui, no ano 64 foi colocado fogo neles, feito tochas vivas, foi degolados, pendurado no madeiro. Sofreram, foram mártires, chamados mártires no português Brasil. Então, meu amado, Jesus Yahushua de Nazaré, Jesus de Nazaré no português Brasil, para vocês entenderem mais, ele não volta mais. Ele já entregou o reino para o Pai. E o Pai é que está agora nesse reino. É Ele que está com o reino em sua mão. Você está entendendo, amado? Então, a falsa esperança, tira essa falsa esperança. Porque aqui vai continuar do mesmo jeito que é. Sempre vai ser república, sempre vai ter enfermidade, sempre vai ter morte biológica, sempre vai ter pandemias. Pandemia já houve bastante, igual eu falei, desde o primeiro século. Ele disse que haveria e houve, já aconteceu. E veio outra no segundo, no terceiro, no quarto, vai vir outra no século 23, 2030, 2050, dos nossos filhos, vai vir doença, vai continuar a morte, vai vir presidente, vai vir vereador, vai vir república. Esta é a vida temporal. Eu respeito a sua fé. Com todo carinho, respeito a sua fé. Mas, meu irmão, Yahushua, você vai morrer biologicamente, eu também. Meus filhos dos meus filhos, netos, filhos dos meus filhos, vão morrer, mas esse acontecimento que é ensinado, falso, religioso, não vai acontecer mais, segundo a Bíblia. Vamos viver no reino, vamos desfrutar, vamos viver em alegria, vamos deixar esse reino manifestar dentro de nós. É isso que eu estou ensinando no canal Yahushua, Reina para Sempre, ensina. Vamos viver o reino de Deus, nós e o Espírito de Deus, nosso Espírito, agora gerado pelo próprio Deus, vivendo nele, ele e nós. É o canal Yahushua, Reina para Sempre. Deixa manifestar o reino, você vai viver em alegria, porque o reino de Deus não é o lugar. O reino de Deus na Bíblia, que ele disse que ele veio pregando o evangelho do reino, que Jesus pregou, os discípulos. O evangelho do reino nunca foi um lugar, nunca foi um local. O reino de Deus sempre foi uma condição. Qual condição, Fernando? A condição de viver bem no Espírito. E vamos viver no Espírito. Vamos deixar de lamentar, vamos deixar de esperar, vamos deixar de assistir filme de Hollywood, da vinda, da destruição do mundo, cosmo, de avião caindo e o piloto é evangélico e ele é arrebatado, a roupa fica calça, fica sapato, fica tênis. Isso é ilógico, isso é uma verdadeira aberração do sistema chamado religioso. Eu vou voltar com a 23ª parte, porque isso foi uma introdução para nós entender as civilizações, entender mais o diabo, o homem, entender mais o ser espiritual que existiu
do princípio até o juízo, até o ano 70, não é 1970. Eu vou começar lendo Daniel capítulo 13, versículo de número... Daniel 2 e versículo de número 32. Em diante, vamos voltar, não saia daí, não perca, que a paz, o reino de Deus possa ser manifestado nas suas vidas, meus irmãos, na vida da sua família, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu colega, do seu amigo, do seu patrão. Que o reino de Deus é uma condição de viver bem. É isto que o canal Yahushua continuará ensinando. Um abraço, já volto. Paz e graça, um pouco ali e um pouco aqui, como diz nosso querido irmão Paulo, do canal Luzes da Graça. Os irmãos podem estar lá, entrando lá, só digitar canal Luzes da Graça, e lá você vai ter papiros, pérolas espirituais, para que os irmãos aprendam, se aprofundem mais nas coisas espirituais de Deus. Um abraço ao nosso querido irmão. Paz e graça.